Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do criativo brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de conversar com a Luciana Horvat, lá do estúdio Claraboia, um estúdio brasileiro de design maravilhoso. Eu conheci ela na shortlist da Bienal e eu tenho certeza que você vai adorar o papo com ela. Luciana é uma pessoa muito gente boa, muito talentosa e dividiu vários insights e um pouco da história dela. Antes de entrar no papo, eu quero te fazer um convite. Agora em março eu estou lançando uma comunidade onde eu vou centralizar todos os meus esforços educacionais. Vou dar aula ao vivo todas as quintas-feiras sobre tecnologia e criatividade. Eu acredito que nós criativos precisamos conhecer cada vez mais sobre ferramentas de inteligência artificial, automação, programação criativa e tudo mais, e essa é a missão da comunidade. Eu vou fazer uma curadoria muito forte de conteúdos para te manter informado e atualizado, para nunca você perder o emprego para inteligência artificial nenhuma e muito pelo contrário, você se tornar um profissional altamente qualificado, potente e que utilize de todos esses artifícios que a tecnologia nos disponibiliza. Além disso, eu vou trazer uma curadoria de conteúdos, notícias, ferramentas e um feed exclusivo para quem é membro, lá dentro da plataforma, para você ficar por dentro do que está rolando, sem ter um excesso de informação que eu sei que todo dia aí você recebe. Tem também fórum dentro da comunidade, chat ao vivo para a gente trocar ideia e muitas outras coisas legais. Se você tem interesse, aqui embaixo tem um link com mais informações. De repente, no momento que você está escutando isso, já está aberta a comunidade, então lá tem mais informação também para você entrar. Era isso, bora pro papo de hoje. Luciana, querida, eu quero saber a criança Luciana, como é que era, se era desenhista, se era a que queria trabalhar com química e depois virou, enfim, tem todas as histórias possíveis que tu pode imaginar. E eu queria te conhecer de verdade e muito obrigado mais uma vez e o microfone tá contigo aí. Essa história de química você chutou? Ou não, você... não, é verdade. Não é química, é biologia. Biologia, tem uma galera de biologia, sabia? Tipo, não é uma vez só, acho que foram 5, 6 episódios que a pessoa era apaixonada por biologia e inclusive tava na pilha e tal, não sei o quê. Olha só que maluco, né? Não, é porque eu fiz técnico em química. Olha aí, ó. Antes de fazer... Eu nunca nem li uma bio tua, foi totalmente instintivo. Não, então, o design gráfico não existia para mim até eu entrar na faculdade, né? Eu sempre gostei de desenhar, acho que era a minha brincadeira favorita na infância, mas eu nem sabia sequer o que era design gráfico, né? Eu fui estudar, na verdade, em 90, acho que o nosso público é jovem, né? Mas não, o Brasil parece uma crise em 2024, em 94 a coisa era realmente selvagem, assim. Então, naquele tempo, o meu pai ficou desempregado, o Brasil estava numa puta crise, minha família sempre foi super correria, assim, né? Nossa, foi tetra, né? Nós temos que levar em consideração que o Brasil isso, guerreira não herdeira, né? Sim, e aí, pão e circo, né? Pão e circo, é isso aí. Foi o jeito que minha mãe deu, assim, para eu continuar estudando, tipo, vai fazer um colegial técnico, e aí eu fui fazer química no Senai, porque a escola era perto de casa e era lindíssima, né? Mas eu fui fazendo e já entendi que não era minha praia, mas também não sabia muito para onde ir, aí fui fazer cursinho, caramba. E como essa onda, né, essa grande crise nos anos 90, assim, meu pai já tinha mais de 40 anos, e era uma coisa que ia perdurar, eu fiquei um pouco pendurada nessa de ou eu vou fazer uma faculdade pública ou eu vou ter que me virar para trabalhar, então... E aí saí prestando um monte de coisa, achei que eu não ia passar, mas prestei arquitetura e urbanismo na FAO, na USP. E, pro delírio dos meus pais, eu passei, assim, né? E entrei na faculdade de arquitetura sem ter a menor noção do que era arquitetura, ou do que eu imaginava que era arquitetura, mas naquela época a USP não tinha faculdade de design gráfico, né? Como hoje, de design, enfim. E a FAO concentrava esse programa no programa de arquitetura, né? Então a gente tinha cadeiras de desenho industrial, a gente tinha uma série de disciplinas que, lógico, não é como a faculdade do design olha, mas a gente passava, experimentava essas plataformas, né? E eu entrei na faculdade sem muita noção, mas logo me apaixonei pelo urbanismo, então eu tinha certeza, no primeiro ano eu tinha certeza que eu ia ser urbanista, pelas discussões, né, pela lógica de formação da cidade, pela organização política da cidade, enfim.
E só que aí a gente enfrentou logo no comecinho do segundo ano, então assim, a faculdade de arquitetura tem 5 anos e é período integral, por isso que ela aglutina todas essas disciplinas, né, de design. E aí eu lembro que lá pelo comecinho do segundo ano a gente enfrentou uma greve super grande, né, universidade pública a gente é meio habituado com isso. E eu tinha uma amiga que estava trabalhando fazendo um estágio com design gráfico. E ela tinha acabado de entrar, fazia 40 dias, foi um processo de seleção super difícil e tal. E ela falou pra mim, cara, eu preciso sair, eu recebi tô com uma outra oportunidade, só que se eu sair e deixar os caras sem ninguém lá, vai ficar muito chato pra mim, por favor, me cobre. E eu, imagina, tinha essa ideia de, nossa, me dedicar à faculdade integral, né, o dia inteiro, não faz sentido fazer estágio e tal. Mas aí, para ajudar ela, eu entrei e foi o meu primeiro trabalho com design gráfico, isso era 2001. E eu era estagiária de design gráfico no Centro Cultural da USP, no Maria Antônia. E aí começa a minha relação com design gráfico, né? Eu vou descobrir o que é design gráfico na faculdade. E cursando arquitetura. Cursando arquitetura, mas fazendo tanto as disciplinas optativas, né? Porque a FAU você tem as obrigatórias para cumprir. Entre essas obrigatórias você tem as disciplinas de PV, que a gente chama, que é de programação visual, que passa levemente pelas disciplinas do design, mas dá uma super noção. Eu acho que um dos pontos fortes da FAU era essa ideia de te ensinar a projetar, né? Não importando muito naquele momento a tua plataforma de projeto, né? Se a gente está falando da escala da cidade, da escala do edifício, da escala da página, sabe? São um dos grandes tesouros. Tem muitas críticas ao processo educacional da FAU, mas acho que esse é também um amor descabido, assim. Eu adorei ter estudado lá, me abriu muito a cabeça. Enfim, e aí comecei e nunca mais parei, né? Fui ficando no design gráfico, fui abandonando um pouco a arquitetura propriamente dita, nunca abandonei por gosto, porque me apaixonei também, e é natural. Hoje eu acabei atendendo muitos escritórios de arquitetura por conta dos contatos dessa época e também um pouco porque eu tinha um pouco esse senso tridimensional, né, na hora e foi um pulinho para começar já no escritório fazer os projetos dos sistemas de sinalização, sobretudo os projetos de comunicação visual para as exposições. Bom, eu fiquei muito tempo nesse estágio, fiquei uns 3 anos trabalhando e isso acabou orientando um pouco a minha rede de contatos, né, nessa área de arte, cultura e educação, que era o que eu fazia lá no Centro Cultural. E foi uma experiência muito rica, porque eu não tinha um chefe designer, eu respondia diretamente ao diretor do Centro Cultural, que na época era o Lorenzo Mami, que era maravilhoso, mas então não tinha alguém para me ensinar e eu não sabia, tipo, justificar um texto, saca? Então eu aprendi tudo muito... Puta, eu recebi a prova em fotolito ainda naquele tempo, então foi uma escola muito interessante, assim, porque eu tive que correr muito atrás para conseguir fazer as coisas e aprender, enfim. Bom, logo que eu me formei, como eu comecei a trabalhar no segundo ano, eu fiz a FAU em 6, eu já trabalhava há bastante tempo, assim, fiz estágio em outros lugares, em estúdios de design, enfim. Nunca trabalhei com arquitetura, sempre fui para design, então... Foi bem pouco tempo depois de formada que eu abri o Estúdio Claraboia, né, que é o meu escritório hoje. Eu abri ele sozinha, mas logo chamei o meu cunhado, que na época era estagiário, veio da publicidade, e aí eu meio que tinha pedido demissão de uma agência, né, porque... Bom, vou voltar um pouco o filme, porque acho que eu pulei etapas, né, depois de formada... eu fiz estágios tanto estágio em centro cultural, fiz estágio numa casa de espetáculo em São Paulo, fiz estágio com artista plástico, fiz estágio em muitos lugares e chegou uma hora que a grana começou a pesar muito, porque esse mercado de arte e cultura é miguado, né? Sim. Tem que ser filho de pai rico, não tem jeito. É isso. E esse era o mercado, né? Tipo,
Eu lembro que pintou uma vaga para um medalhão aí na época que eu estava na FAO ainda para ser estagiária do cara, mas não pagava nem meu ônibus para São Bernardo, entendeu? Eu morava no ABC Paulista, assim, então, tipo, não rolava, assim, existia ainda existe, né? Mas essa prática meio obscena de você não pagar minimamente o seu estagiário, né? Então, eu tinha que me equilibrar um pouco nesse lugar de precisar pagar pelo menos as minhas contas, tipo, meu ônibus pro estágio, sabe? Meu almoço no estágio, enfim. E aí, chegou uma hora que eu falei, cara, isso não tá dando, e aí eu pulei na publicidade, tive uma carreira muito rápida, mas cresci muito depressa, e muito depressa eu percebi também que não era o meu lugar, assim, né, e que eu precisava pular fora daquela vida que me dava um conforto financeiro também, aí era o outro extremo, assim, né, tipo, tava ganhando super bem para uma garota, né, da minha idade na época, mas era um trabalho muito difícil para mim, muito difícil de fazer, um ritmo muito difícil, essa cultura do trabalho virado e essa glamorização do workaholic. E na época tinha muito isso, né? Eu me lembro, eu sou dessa época, que na época de virar madrugada, era legal falar que tu virava madrugada. Tipo, não, pô, tô viradão, virei, tem uma campanha. Ai, sabe, assim, hoje eu não consigo nem, mas assim, chega 11 horas da noite eu tô caindo de sono, velho, tá ligado? E não tem jeito, nem que eu tente. É, preguiça. Eles, assim, lógico que naquela época não tinha noção nenhuma disso, né? Mas hoje eu olho pra isso e acho um absurdo, né? A partir dessa cultura, começa a se fazer esses lugares que, assim, puta, a galera pagando pau porque, na agência botaram um fliperama, botaram uma mesa de ping-pong. Gente, eu quero jogar ping-pong com meus amigos. Casa, né? Sabe? Sim. Não quero ficar na agência ali, tipo, o cara me entregou. Não, mas a galera deixa o VR, daí a gente pode pedir uma pizza, pode pedir cerveja se quiser. Tipo, cara, enfim, domingo de manhã chegava a sacola do Empório Santa Luzia. Gente, foda-se. Eu queria estar comendo meu pingado com a padaria do Mané na esquina, assim, enfim. E aí eu saí dessa agência há tempo, já tendo passado por muitos lugares. Eu tinha uma rede de contatos já muito estabelecida, porque sempre trabalhei. E aí eu falei, bom, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, como é que é o ditado? Nem tanto ao céu, nem tanto terra, nem tanto ao céu, uma coisa assim nem também. Nem tanto a terra, nem tanto ao céu, né? Eu vou precisar achar um lugar que me dê um pouco de... Sempre fui muito apaixonada, acho que ainda sou um pouco idealista, apaixonada dentro do design, mas não tenho herança, né? Então, vou precisar aí achar esse meio termo. E aí eu comecei a frilar com esses contatos que eu já tinha, até o dia que acho que eram 8 meses depois que eu falei, pedi demissão da agência, vou ficar aqui frilando até achar um lugar legal para eu me encaixar, porque abrir um estúdio não estava nos meus planos, não era uma coisa que eu gostaria, enfim. Aí vou ficar trabalhando aqui até que o primeiro cliente me pediu uma nota fiscal. E aí eu precisei começar a me organizar para isso, né, e tal. E aí o volume de trabalho eu comecei a não dar conta, foi aí que eu chamo o meu cunhado. Eu namorava com meu marido na época, né, e o irmão dele, ele é da publicidade, o irmão dele veio da publicidade, era o caçula. E eu falei, vem me ajudar, tava super infeliz, querendo aprender, e assim a gente começou o estúdio. 2 anos depois ele virou meu sócio, e isso foi em 2008. E tu tá casado com o irmão dele ainda? Continuo casada com o irmão dele, isso que virou importante. meu sócio hoje, porque é isso, né? O estúdio tem uma história bem triste, que foi a morte precoce do Ricardo, né? O irmão mais novo, isso foi uns 6, 7 anos atrás. O Ricardo descobriu um tumor cerebral. Puta, que bad. Lutou 5 anos contra esse tumor. Eu achei que o estúdio ia acabar, fechar, desmoronar. Ele desmoronou e ele acabou um pouco. Claro. Mas aí o jeito que era, ao menos, né? Essa fase foi encerrada, né? Tipo... Em 2021 ele faleceu com 33 anos, assim. Foi uma morte super precoce. E o Fê já trabalhava com a gente nessa época, que é meu marido, que virou meu sócio de fato, né? Ele veio trabalhar com a gente há bastante tempo,
Que é isso, em 2008 já vai fazer, sei lá, 16 anos? 2008, 2028 dava 20, menos... 16, é isso, 16 né? anos, Tipo, 16 anos. Já faz mais ou menos uns 10 que o Fê trabalha com a gente, foi em 2021 que o Ricardo faleceu, então... aí a gente já estava nos nossos planos o Fê entrar para a sociedade, mas ele não está comigo desde o começo como o Ricardo estava, né? O Ricardo era o meu sócio, assim, então foi um período difícil. Mas falando de formação também foi super importante para mim depois da graduação, aí eu achei que eu tinha que estudar design formalmente, né? Afinal de contas eu tinha uma formação que era muito generalista dentro do design, e eu sempre estudei bastante sozinha, fui ler, buscar informação, mas senti essa insegurança, assim. E aí abri uma pós-graduação também na USP de design gráfico e humanidades, que foi uma pós muito importante para mim, menos do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista do pensamento, assim, né? Que eu acho que pós é para isso, né? Pós é para quando tu tá já num outro momento, né? Um pouco mais estratégico, um pouco mais intelectual mesmo, assim. Não é uma coisa tão técnica, assim, então no sentido de ferramentas, coisas assim, né? Apesar de ter, né? Mas É que ela era uma pós bem voltada para o universo da filosofia, da sociologia. Então, a gente teve, sei lá, matéria com Safatli, a gente teve com a Algária, que é uma professora da FEFELESH. Então, foi uma pós que fez a gente refletir muito a respeito de temas relacionados à ética, à situação do design em relação ao mundo, enfim. E aí, depois disso, eu continuei estudando, fazendo cursos, enfim, um monte de coisa. Fiz o Isia Urbino Werkplatz lá tem uma universidade holandesa que faz um summer school na Itália de 2 semanas. Eu passei fui estudar lá 2 semanas também, foi super legal também. Estudei com Karel Martins lá, foi inacreditável para mim. Falou em Platz, eu lembrei da Alemanha já. Pensei, cara, puta, tudo na Alemanha é Platz, não sei o que é Platz. E uma vez eu fui para Berlim e eu me lembro que nós estávamos andando, eu e minha esposa, de ônibus, e nós ficávamos cuidando das paradas, né? Porque, puta, as paradas. E tudo era a mesma sigla, assim, tudo, cara, parecia que eles estavam falando a mesma coisa, sabe? Agora tu falou, me lembrei, assim, holandesa, mas eles se juntam com a Urbino, que é uma faculdade na Itália, uma cidadezinha chamada Urbino, e aí eles fazem esse summer school. E eu fui porque eu sou muito fã do trabalho do Karel Martins, e na época ele ainda estava super já velhinho, mas ainda dava Passava adiante ainda. É isso. E daí tu pegou, tá bom, daí o estúdio hoje tá rodando, chegamos nos dias de hoje, assim, hoje, qual é que é a do estúdio, assim, qual é que, como é que tu hoje se posiciona, vamos dizer assim, qual é o business que mais roda dentro, e se tem alguma preferência, ou cara, o que entra a gente faz, como é que é hoje o negócio? Essa coisa da arte e cultura, acho que sempre foi muito glamourizada, assim, né? Uma coisa muito, nossa, uma aura toda, e que é uma grande bobagem isso, né? E acho que até um pouco cruel, assim, né? Sei lá, eu dou aula também, né? Já dei aula em graduação, hoje eu dou na Miami Ed School. Mas eu vejo os alunos muito interessados nesse campo, como se fosse uma coisa com mais valor, ou com qualquer juízo de valor, e é uma bobagem, né? Tá todo mundo trabalhando com as mesmas coisas. Naturalmente, eu acho que por conta do começo da minha carreira e como ela foi orientada, a gente acabou ficando um pouco nesse nicho de arte, cultura e educação, mas não se restringindo a ele. A gente atende muitos outros segmentos, né? Então, hoje a Claraboia tem 4 pessoas trabalhando, né? O Vitor, nosso estagiário, Yasmin, que é designer, e o Fê, meu sócio, no estúdio também designer. E a gente acaba trabalhando muito com identidades visuais. E identidades visuais aplicadas tanto para negócios, um pouco mais voltado para essa área de arte e cultura, por conta de volume, tá? Não é uma coisa que a gente... Mas é gostoso de trabalhar, né? É um setor...
É gostoso, Ele mas te dá eu uma... sinto que a gente tem um problema muito sério de remuneração. Ah, bom, de dinheiro, né? É porque não tem dinheiro nesse mercado, né? Quer dizer, não é que não tenha dinheiro, mas é um dinheiro escasso, é um dinheiro difícil, é um dinheiro... E arte e cultura, é caro produzir cultura, né? É caro, custa dinheiro produzir, por exemplo, cinema. Cara, custa dinheiro produzir cinema, muito dinheiro. E é difícil, sabe? Então... Eu sempre que eu trabalhei, sabe que culturalmente, não era, nem sabia disso, mas enfim, eu comecei muito minha carreira com música eletrônica, com evento de música eletrônica, com festa, e me tornei, sabe que nesse nicho, cara, eu me tornei muito bom, mas muito bom, inclusive prêmio, coisa, eu ganhei nesse setor, nesse segmento de música eletrônica, porque eu gostava de música, sempre gostei de música eletrônica, desde muito novo, e frequentava e tal, e aí comecei a me conectar com a galera que produzia e eu gostava, eu te falei isso porque eu gostava muito, como faz, por exemplo, música eletrônica, tem muita amplitude, assim, criativa, sabe? Já é uma coisa esteticamente mais sofisticado, então tu consegue trabalhar com coisas super legais, super futuristas, ou super antigas e revisitadas. Enfim, tinha uma liberdade muito maior do que, por exemplo, tu trabalhar pro hospital. Assim, vou trabalhar para um cliente que é um hospital. Tem certas diretrizes muito mais, né, fixas. Porém, trabalhar para um hospital dá muito mais dinheiro do que trabalhar né? Então tem meio isso, assim, né? Então, a gente faz bastante identidade para exposição, por exemplo, né? E aí o Fê veio para o escritório para cobrir o digital, assim, né? Isso há 10 anos atrás, assim. Eu sempre fui do editorial, foi minha escola, assim, né? É o que eu ensino nos cursos que eu dou. Então, a gente cobria identidade, sinalização das exposições, fazia os catálogos, e aí começou a demanda mais forte do digital, e o Fê tinha uma experiência grande trabalhando na FBIS, Sim. Trabalhava com publicidade. Sim, eu tive uma agência de digital na época que a FBIS estava começando também. Eu peguei muito a época do... Eu sou que nem eu conversei esses dias com um cara e disse, tu também como é que é a palavra? Órfão do Flash, porque eu sou... Totalmente. Do Flash. Flash básico, avançado, animação interativa, tipo... Nós fazia chover de baixo para cima no troço. E ganhei um monte de dinheiro com aquilo, porque era uma coisa muito... É o que é a inteligência artificial hoje. Vamos comparar entre, assim, quando a palavra, né, tipo assim, a bola da vez hoje, que pra mim inteligência artificial é a bola da vez, mas é uma bola muito maior, uma bola muito mais complexa. Quantos anos você tem? Eu tenho 39. Eu achei que você era mais jovem. Porque eu sou pele boa, né? Eu também trabalhei sentadinho no ar-condicionado a vida toda, então foi fácil a minha vida, não foi difícil. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Graças à minha mamãezinha querida, que é muito trabalhadora, assim, a minha mãe, Deus do livre, a carteira assinada, mas isso dela... E meu pai já é o oposto, meu pai já é o cara do não é freelance, mas é freelance, assim, uma coisa mais do autônomo, sabe, ter seu próprio chefe, mas nada de empresário. Meu pai não tem a cabeça de empresário, meu pai tem a cabeça de peão, porém autônomo, sabe, ele gosta então eu sempre tive nesse meio do caminho, mas a minha mãe me fez a parte boa, se eu tenho uma coisa assim que muitas, milhares, né, que eu devo à minha mãe, foi ter me posto a trabalhar muito cedo. Então, tipo, com 14 anos, minha mãe já disse assim, não, terminou o primeiro grau, né, tava começando o segundo grau, tipo, vamos trabalhar, tem que trabalhar. Então eu trabalhava numa empresa de peças de geladeira, refrigeração, ar-condicionado e tal, e me arranjou um trabalho para fazer do pacote, assim, eu trabalhava em empacotador lá, né, assim. Só que eu tenho TDAH diagnosticado hoje, né? Só que isso deve ter sido sempre. E assim, cara, era um desastre, entendeu? Tipo, eu mais dava prejuízo porque eu esquecia de botar as coisas dentro, não lia, enfim. Só que é o seguinte, bem nessa época, mas começa antes, né? Eu não trabalhava, mas a tecnologia entrou pra mim muito novinho. Eu não tinha computador, nem nada disso, nem tinha computador na época, era os 486, antes disso, aqueles que tu ligava na televisão, umas coisas muito bizarras, assim, mas eu não tive acesso a isso, mas um amigo meu, inclusive faleceu com 40 anos, cara, assim, do coração, do nada,
tava jogando pádel, morreu do coração. Só que daí descobriram que ele tinha uma doença, que inclusive o irmão dele, que era meu colega, é médico, inclusive o irmão dele agora, e uma doença no coração e tal, enfim, uma coisa bem... Enfim, mas agora eles estão sabendo. E o pai dele trabalhava, tem a ver com química, olha que maluco. Na época, bem isso aí, 90 e poucos, assim, eu lembro que deu um boom muito grande do plástico, assim, porra, inventaram a porra do plástico, entendeu? Então tudo era de plástico. Meu pai trabalhou numa empresa injetora de plástico. Isso aí, plástico. E esse meu pai do meu amigo trabalhava na Petrobras, mas não era Petrobras, era tipo Braskem, antes de ser Braskem, sabe? Era uma coisa assim, que trabalhava com polímero, uma coisa, e assim, era uma empresa muito foda, que eu lembro que ele vinha um ônibusinho buscar ele em casa, sabe aquelas empresas assim que o cara trabalhava 30 anos lá, devia ganhar uma grana boa, assim, na época, né, e assim, na carteira assinada, uma coisa de carreira, e eles eram mais abastardos, assim, eu lembro que eu ia de manhã cedo passar lá na casa deles pra nós ir pro colégio, e eu não me esqueço até hoje, cara, do cheiro do salame italiano. Eles faziam torrada com salame italiano, cara, e nós não fazíamos lá em casa. Mas não é porque não tinha dinheiro, não sei, não era cultural ter isso lá em casa, assim. Um cheirinho, cara, e eu me lembro que eles faziam torrada com salame italiano. E eu lembro que salame italiano, meu, era uma parada caro, meu, era uma iguaria, assim, sabe? E às vezes eu pedi um pedaço, assim, ele, meu, tu quer uma torrada? Pô, eu quero uma torrada, cara, e eu comia uma torradinha, mas enfim. E aí eles tinham um computador. E eu lembro que nós fazíamos os trabalhos da escola nesse computador dele. Era aquele computador que tinha uma capinha em cima, aí tinha uma impressora, tipo, era um kit, assim, né? Você cobria, né? Que nem não, e tinha lembra que tinha máquina de lavar. E os monitores tinham um filtro, tu comprava um filtro de plástico, tipo um plástico, por causa da luz. Era segurar a luz, com certeza. Da luz azul, né, e tal. E eu lembro desse computador, desse meu amigo, e quando eu comecei a mexer nesse computador dele, eu me apaixonei por computador. Me apaixonei de uma forma que eu lembro, inclusive eu comprei aqui, eu tenho aqui o livro isso aqui é o manual do Windows 98. Tá? Manual impresso. Eu comprei num sebo isso aqui esses dias, porque eu me lembro que um outro colega meu, o pai dele trabalhava com computadores, e ele tinha na casa dele vários manuais, que os softwares antigamente vinham nos manual, tinha um manual impresso do software, do Photoshop, tinha um manual do Photoshop, e eu lembro que tinha um manual do Windows, e eu gostava tanto daquilo que ele tinha vários, porque ele montava os computadores e sobrava, e eu peguei eu pedi pra ele me deu um, eu lia esse manual, eu achava legal as imagens, então informática pra mim foi a ponta de entrada, assim. E aí, nesse lugar que eu fui trabalhar primeiramente, nessa primeira semana, fui pacote, segunda semana, e estragava os computadores do lugar, direto, assim, era uns computadores velhos e tal. E eu era o cara, dentro daquele ecossistema todo, o que mais conhecia de informática, vamos dizer assim. E aí eu comecei a arrumar os computadores e fundei dentro dessa empresa o Centro de Processamento de Dados, que era só eu lá. E eu lembro que daí... Entendeu? Daí naquele momento eu comecei com música eletrônica, eu gostava muito de música eletrônica, já tinha, sei lá, meus 16, 17, mas assim, eu fui dessa geração também. Não, e assim, eu fui muito precoce, porque, sei lá, com 13 anos eu já ia com meus amigos pras festas, assim, uns amigos mais velhos, eu ia, já fumava, sabe, umas coisas assim, meio junk, assim, bebia, com 14 anos, assim. Então eu fui muito precoce, meus amigos eram mais velhos que eu, então eu sempre fui muito precoce. E aí, sei lá, com 16, 17 anos eu fiz um site de música eletrônica, que eu gostava de música eletrônica, e aí um cara de um estúdio de fotografia me encontrou esse site e, sei lá, me mandou um e-mail, Léo, não sei o que, pô, eu tô procurando um cara pra me ajudar e tal. Carlos Todero, o nome dele. Hoje ele trabalha na Santa, que é uma produtora bem grande do Rio Grande do Sul, assim. E aí eu fui lá conhecer, ele trabalhava no estúdio de fotografia e design pra mim era meio isso. E aí eu entrei, comecei a trabalhar com ele, fazendo uns flyers de festa, e aí a parada, entendeu? E ali comecei a conhecer o que era design. Na verdade, assim, de verdade, design mesmo como disciplina, eu fui conhecer agora nos últimos 5, 6 anos, assim, que eu parei pra estudar mesmo, comecei a estudar e tal, e vi que era uma disciplina, e vi que... Porque na época, era tudo muito bruto, porque assim,
informática, o nome era informática, já era uma coisa muito disruptiva, já era uma coisa muito além, entendeu? Então design, nossa, design nem chegava, nem sabia o que era design, nem tinha site, não tinha nada, não tinha nada, entendeu? Eu lembro, sabe que eu lembro de um estúdio que tinha, era Designers Republic. Lembra? Um vagãozinho de trem, era um vagãozinho, uns dedinhos, o cara usava... Nossa, ele fazia umas capas de disco, cara, cheio de setas, assim. Era o inspiracional. Nossa, aqui, era muito do caralho aquilo, cara, eu lembro... Eu lembro do... Sabe que nessa mesma época eu sofri um problema de plágio, porque eu plagiei. Mas assim, eu peguei o trabalho e copiei por cima. Fiz um flyer de festa, não sei o quê. E tinha um cara que era mais ligado, eu lembro que ele tinha um blog na época sei lá, do MySpace, não sei. O guri era mais ligado em design e me postou, não sabia que era eu, mas tipo, o flyer da festa tal era igual o cara da Design Republic. E eu lembro que eu já tinha minha salinha, assim, eu tinha alugado uma salinha com 18 anos, assim, eu já aluguei uma sala para começar a trabalhar, porque eu não tinha internet na minha casa, não chegava banda larga lá, e na saída do meu bairro tinha. Então, eu fui pra lá e tal. E eu lembro da sensação de olhar aquilo e a vergonha, sabe? Uma vergonha, assim. Chorei, né? Na época não tinha... Chorei, o que eu vou fazer? Acabou minha vida, os caras... Que eu roubei material, os caras vão... E aquilo ali, pra mim, nunca mais na vida eu copiei absolutamente nada. Inclusive, quando eu me inspiro em alguma coisa... E ela é muito... Eu coloco lá. Olha só, essa aqui é uma referência de tal trabalho, porque eu aprendi a lição, sabe? Assim, eu acho que plagiar não é o jogo. E muito bom porque eu aprendi bem cedo, sabe? Perdi pouco, porque eu não tinha nada pra perder, assim. Então, eu achei legal. Mas então, só pra resumir essa ópera toda, o Flash... E isso aí, alguns anos depois, o Flash entrou meio que nessa história. Porque eu me lembro que tinha um cara que fazia uns sites, meu, que ele... Até porque tinha só desktop, não tinha celular, né? Então tudo funcionava legal no desktop e só tinha uma resolução. Era 800 por 600 ou 1024 por 768, que era só isso. E eu fiquei muito bom naquilo, porque eu desenhava no Photoshop do jeito que eu queria e depois conseguia animar aquela história. Enfim, então foi muito legal, foi um período muito bom da época e depois acabou, né, essa festa. E aí a internet é hoje chata pra caramba, não tem nada de tão legal. Porque na época do Flash era muito mais legal, né? Tinha muito site, enfim. Então essa é um pouco da minha história ali do início. Mas eu até me perdi de onde é que nós estávamos falando. Não, tá, lembrei. Hoje do que tu faz hoje, né? Hoje do que a Claraboia faz. Não, uma pergunta, o que é Claraboia? Por que Claraboia? Quer dizer, Claraboia eu sei que é, mas de onde é que veio isso? Cara, a gente precisava... O estúdio chamava Luorvat Design, porque ficou Luorvat Design, e aí chegou uma hora que o Fê veio trabalhar com a gente, o Ricardo já tinha virado meu sócio, eu já tinha uma estagiária, aí eu falei, isso aqui não tá legal, porque eu já sou a pessoa mais falante do escritório, assim, né, já tô mais à frente, assim, converso com todo mundo, porque é todo mundo muito tímido aqui. O Fê é super tímido, né? Não fala muito. Então, comecei a ficar incomodada um pouco de publicar, às vezes, os trabalhos, ou as pessoas irem falar comigo, putz, e às vezes trabalho que eu, teoricamente, tive uma pequena contribuição. Uma participação muito pequena, assim, né? Então, eu precisava de um nome, eu precisava... Tu começou a se sentir, tipo, eu tô levando meu nome... Mas, nada a ver esse meu nome, cara. Nem sou só eu sozinho, fica parecendo... Que Horvat já não é Horvat, né? É um sobrenome húngaro, tipo, que deveria ter um H no começo, no final, não tem, porque ninguém entendeu, nem eu sei falar direito. Então, já é um nome que não é, tipo... Que não é, né? Sim. Azevedo, Ribeiro. Mas é que parece nome de advogado daí também, né? Parece, sim, advogado. E tu sabia, só um parêntese, tu sabia que advogado, por que todos os advogados têm esse nome? Que é o nome do cara? Porque tá na lei, velho. É obrigado, né? Obrigado a usar o nome. Tu sabia que eu descobri isso não faz muito tempo. A gente fez algumas identidades de advogado, acho que umas 2 já, e a gente descobriu isso também. Isso aí. Tá no estatuto deles lá, da OAB e tal, tem que ser o nome
o sobrenome dos sócios tal tem que ser, não pode ser um nome comercial, assim, diferente, né? Meio maluco, enfim, mas só fecha o parêntese. E daí tu achou Claraboia. Aí eu gostava muito da palavra, achava ela sonora, interessante, ela se relacionava com a minha formação, o meu jeito de pensar projeto é muito influenciado pela minha formação, né? O jeito de olhar para os projetos é um elemento arquitetônico. Eu sempre entendi a nossa prática como uma prática de identificação, né? De identificar as coisas. E eu acho que a Claraboia joga luz, assim, né? Traz essa... Sim, ela é um acesso, é uma metáfora, né? Interessante, porque a gente faz pensando ainda naquele tempo que era uma iluminação natural, que se aproveita, uma iluminação que está aí, gratuita, fácil, saudável, enfim. E aí ficou Claraboia, todo mundo gostou, e estamos aí. E a gente hoje trabalha com isso, a gente faz identidades para negócios, para marcas, mas muita coisa para evento cultural, tipo o Sesc, Itaú Cultural, enfim. Mas é isso, às vezes a gente já fez, quando você me perguntou no programa da Arte e Cultura, é porque a gente é muito chamado para fazer um trabalho de ghostwriter do design também. Então, por exemplo, tem muita agenciona, sei lá, que precisa fazer uma marca e eles estão no contrato. E aí tá no contrato, e aí, lógico, liga pra gente, aí por essa temperatura, a gente percebe que as cifras são infinitamente maiores, assim, né? Tipo, a gente vai cobrar pra gente, a gente cobra caro, pro cara mixaria. De banana, e a gente faz o trabalho, assim, com muita tranquilidade, não é um trabalho que te desgasta, assim, e entra fácil, sai fácil, fica todo mundo feliz, assim, ó. Dinheirinho bom, maravilha. A gente não pode comentar, não pode falar, sabe, o que tá você... Tá tudo bem, velho. Tá tudo certo. Mas é muito triste você ter que se equilibrar assim. É muito ruim você precisar ter... vender a tua alma... Não acho que vender a alma, porque eu não tenho problema com isso, assim, saca? Tipo, pra mim, eu gosto de fazer design, então eu vou achar um barato fazer a embalagem do peruzão de Natal, tá tudo certo. Assim, irado, mas tu vai ver, sim, entendo. Mas eu não tenho essa de, não, catálogo de arte, meu Deus, eu acho isso um desserviço, assim, mas a maneira de remunerar o trabalho é bem complicado, assim, eu acho bem difícil, e aí a gente acaba tendo que se equilibrar um pouco desse jeito, né, porque eu gosto de arte, então me interesso um pouco mais pelos trabalhos por causa do conteúdo deles, mas é isso, né, você não vai ser um designer que vai trabalhar só com as coisas que você gosta. Eu acho que a melhor característica do designer é justamente ser curioso, assim, porque eu aprendo coisas muito legais de lugares muito diferentes. Então, acho que isso é o que eu amo. Mas, quando você fala, enfim, de produzir coisas vinculadas às artes visuais, eu vou me encantar por um interesse pessoal, natural que eu tenho, eu gosto. Mas é um pouco triste isso do mercado de arte. Tá, assim. Mas tu acha que isso... Tu acha que isso... tem um mercado, acredito sim, que tem um mercado. O mercado em si... O design, ele ainda é novidade para a grande massa, para o grande, apesar de que é muito óbvio que necessita-se design e tudo, mas eu acho que ainda culturalmente o marketing e publicidade supriam essa necessidade de alguma forma, tanto é que, por exemplo, se uma agência te chama para fazer uma marca e tá no contrato da agência, mas que contrato é esse que eu sei como é que foi feito esse contrato, eu sei que o cara lá na hora de fechar o negócio, olha só, vamos botar tudo, 10 milhões e eu faço qualquer coisa, ok, então tá, tamo aqui, beleza, mas deveria-se já ter a cultura só um pouquinho, marca, agência não faz marca, velho, eu preciso procurar um cara que é um designer, né, ou uma agência de design e tudo mais, ok, tem esse ponto, mas tu acha também que é um pouco do perfil do estúdio Claraboia. Não sei, né? Não te conheço, tô te conhecendo agora. De não ter. Tu é muito criativa, tu é muito do design, tu é muito. Mas de repente não é tanto do business. Tanto do sabe aquela coisa assim do.
Meu, porque tem gente que é do business, velho. Tem gente que é foda. Eu sou zero do business, É eu isso sou aí, uma entendeu? tragédia. Eu tava conversando isso até com a Tereza, a gente se encontrou lá no Cuia, no evento. Aham. E a gente tava falando Beijo, sobre Tereza. isso, como é ruim esse lugar, pelo menos pra mim de você envelhecer, né? Envelhecer, Ser sênior, começa você a ficar ficar sênior. mais velha Aham. e o seu único caminho é o de gestor. O capitalismo colocou isso para você. Você vai parar de desenhar. Isso para mim é uma tragédia. Eu estava vendo o Tibor Kalman, acho que falou, a coisa mais difícil de ter um estúdio de design é se manter pequeno. E essa sempre foi um mantra, que eu nunca quis crescer, eu tenho pavor da ideia de crescimento, porque o crescimento vai me afastar do desenho. E aí eu vou morrer. Eu sou uma boa gestora, eu não sou ótima, mas sou boa, mas eu não gosto. Isso. Eu não isso gosto. Não, mas sabe que... não é escolha. Hoje você tem que performar, entendeu? Essa é a palavra, assim. Isso é ser influencer ao mesmo tempo, postar o trabalho, falar não sei o quê, e organizar a equipe, sendo business, e disrupção, inovação. Tu tem que ser foda, meu. Tu tem que ser foda. Tu tem que ser a cara da tua empresa, tu tem que ser... E assim, sabe que eu conversei, eu tô começando a fazer o podcast agora em alguns episódios, ser temático, né? Chamar umas pessoas e tal, e trocar ideia. E eu chamei a Fafá, lá da... A Fá, ela é designer... Fafá Falcão, tu conhece a não sei se é Fabrício, mas eu chamo ela de Fafá porque sempre foi Fafá. Mas ela trabalha numa agência que trabalha pra Apple, que é a Chiat, não sei o que, tanana. Ela coordena a equipe de design que trabalha pra Apple, né, assim, e o Bruno Regalo, que ele é também da mesmo grupo de empresas, que é do, sei lá, das quantas, e ele tá em Los Angeles, e ele é diretor de design global da agência, assim, sabe? São duas pessoas bem sêniores, que o tema do podcast foi bem isso aí, foi tipo assim, tá, meu, sou sênior, e aí, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que realmente virar um gestor? Porque não tem, porque o que acontece? O que acontece na história? Qual seria o ideal? O ideal seria o seguinte, Léo, tu é um designer foda pra caralho, ok? E tu quer continuar aqui no negócio, tu quer isso, só que tu não é bom, tu não é nem questão de ser bom, que nem tu acabou de dizer, não é questão de ser bom. Eu tenho certeza que qualquer designer, todo designer ele é inteligente, ele é proativo e ele é energético para fazer as coisas, se ele botar atenção sobre determinada coisa, ele vai conseguir ficar bom naquilo. Nós somos nerd, nerdola, a gente vai conseguir fazer. Só que não quero fazer, entendeu? Não é isso. Só que dentro de um ecossistema capitalista formado hoje, se tu não vira um gestor, tu não é tão importante quanto um bom designer. Tipo, o melhor designer da tua equipe vai ser, na hierarquia, menor do que o gestor dele. Cara, eu já fiz consultoria para empresas e eu vi isso acontecer, assim, sabe? Designers mais velhos que eram, assim, um desconforto para a empresa, saca? Esse nível de lugar, porque esse cara não queria assumir o papel de gestão, entendeu? O cara é um papa, um ninja, domina o assunto que ele trabalha, assim, tem uma experiência brutal. Mas a gente tem outras camadas atravessando essa discussão também, né? Que isso é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre... A gente tem uma profissão super etarista, né? Super etarista, assim, super conectada, né? Isso, pelo menos para mim, é um fantasma que eu tento pensar e trabalhar todo dia, assim, né? Então, com o agravante de ser mulher ainda, né? Eu lembro de esse era outro assunto que eu ia puxar. Ela fala assim, cara... Quando você fizer 50 anos, se prepare para morrer. É uma puta jornalista da Folha, ela falou assim, as pessoas não querem ouvir o que você tem para falar, entendeu? Você morreu, você não é ninguém, você não é nada. Então, já tem esse lance do frescor, essa ideia de frescor está associada à juventude, né? É uma ideia, tá? É uma ideia etarista, assim. Eu não acredito nisso, tá? Mas... isso te oprime, isso te atravessa, de certa forma, né? Claro que tem uma questão, por exemplo, de velocidade, produtividade, que se transforma. Mas eu também vejo atributos que hoje eu conquistei que eu não tinha, né? Tipo, a capacidade de enfrentar problemas, a maturidade,
que eu não tinha antes, que eu ia fritar. Calma. A inteligência emocional de tu enfrentar um cliente que é totalmente maluco, mas tu entender a maluquice dele, porque ele tem várias outras camadas que não tá ali. E esse grande exercício de humildade que a maturidade traz, né? Porque quando a gente é jovem, a gente sabe tudo. Petulante. E aí você vai envelhecendo e vai entendendo cada vez mais. Vai descansando, na verdade. Tu vai te dizendo assim, eu já fui pra esse caminho aí, isso não dá em nada, velho, nem vou ir. E tu te afeta menos, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu nunca consegui ter um chefe na minha vida. Nunca. Eu tenho um problema com hierarquia gigantesco, assim. Sempre foi esse problema. E botei fora, de repente, um monte de oportunidade, coisa e tal. Hoje eu tenho um chefe maravilhoso, que eu sou designer, eu tenho meus conteúdos aqui, que é a minha paixão, vivo disso muito bem, poderia viver só disso se eu quisesse hoje, mas eu tenho, como eu gosto de ganhar dinheiro e também penso que se eu me desconectar da realidade da produção do meu ofício, eu vou perder relevância também, porque daí eu me desconecto, né? Daí tu vai ficando, né? Não é isso que eu quero continuar sempre exercendo porque eu gosto. E eu sou diretor criativo de uma startup de mídia digital. De mídia digital não, de mídia programática. Né? Enfim, é super tecnológico e tal, e eu faço a consultoria criativa, direção de criação e também design, né? Super bota a mão na massa, super faço as coisas. E eu tenho um chefe, que é o meu chefe, velho. E ele é maravilhoso. E eu me relaciono com ele de uma forma de amigo, assim, de igual para igual. Eu quero ter ele do meu lado. Eu gosto que ele seja meu chefe. E isso era inimaginável pra mim em outro momento. Por quê? Porque parecia na minha cabeça antigamente que o cara mandava em mim e eu era menor que ele e não tem nada a ver com isso, entendeu? Tem a ver, assim, de tipo, coisa boa ter um chefe, de alguém dizer pra ti o que tem que fazer, sabe? Tipo, o problema é dele, não é meu esse problema, eu só tenho que executar, né? E muito legal. Então, eu acho que a maturidade, eu acho que a gente vai perdendo, sim, a visão, vai doendo mais os lugares e tal, mas o outro lado é maravilhoso. Eu estou apaixonado por ficar mais velho. Porque, eu também. Assim, médio, né? Médio, é isso, tem um lado muito ruim, assim. Né? Tem um lado ruim, né, cara? Tem um lado ruim porque é aquele lance, tipo, que nem agora, eu vou fazer 40 anos, cara. Porra, 40 anos, velho. 40 anos é mais 20. Entendeu? Não é mais 30, é 40, irmão. 40 para 50 é ali já acabou. Entendeu? Só que, óbvio, nós vivemos numa sociedade agora que não tá preparada para isso ainda, mas que nós vamos durar 100 anos, né, cara? Se nada ocorrer no meio do caminho aí, nós vamos durar 100 anos lúcidos. Nós vamos nos aposentar, né? E nós vamos ter 70 anos. É o seguinte, ó. Tem isso, né? E nós temos 70 anos, tu vai ver, nós vamos ter 70 anos lucidão, velho. Lucidão, tipo, que nem ter 50, entendeu? Por quê? Porque a tecnologia, o acesso, né, a medicina evolui, tudo evolui, a gente tem uma consciência muito maior. Antigamente, nos anos 80, nós tava fumando cigarrinho aqui. Não vai nem muito longe. Nos anos 90, eu tava fumando cigarrinho. E hoje em dia, a gente corre, toma água e faz. É diferente, a gente tá num momento diferente. Então, eu imagino que como é que eu vou... Daí eu tenho um dilema, né? Se tu é freelancer ou tu tem um dono de um estúdio pequeno, se tu ficar doente, o que tu vai fazer da vida? E assim, aposentadoria, e assim, e se eu não quiser mais trabalhar, se eu não eu quero ficar um pouco mais tranquilo, eu quero ficar... Não tem, se tu não é o capitalista foda que tu vai pras cabeças e tu ganha dinheiro e milhão e vamos e constrói esse pé de meia a custas, né, as custas dessa paixão, vamos dizer assim, de abrir mão, nós estamos fadados a isso, né, meio que nós estamos nesse momento, assim, ou tu vira o capitalista valendão e esquece que tu é designer, não é esquece, mas vira empresário e ganha dinheiro em cima das outras pessoas e isso não tem nada errado, nada a ver com isso, mas muda o modelo, né, muda o jeito, tu com um estúdio com 4 pessoas é totalmente horizontal. É totalmente assim, todo mundo se envolve, velho. O estagiário tem o mesmo valor pra ti do que o sênior. E tanto quanto, assim, entendeu? Quando tu tá num sistemão gigante, não é mais assim. É tipo assim, tu tá ganhando quanto aí um sênior? 10 mil? Ah, eu tenho 6. E... tu não quer, tem que inteira, velho. Toda a sua vida sendo massacrado. Eu tava vendo uma conversa do Safatli com
Átila Yamarino sobre trabalho, justamente. E aí ele estava falando exatamente sobre isso, né? Como o sistema te massacra, provando para você que você é altamente substituível. Altamente. Que você e nada é a mesma coisa. Mas eu vou te falar que em todo o sistema é assim. Eu vou te dar um exemplo muito prático. A gente almoça aqui na esquina de casa todo dia, faz anos já. Todo dia tem um almoço maravilhoso e tal. E tem uma mulher ali que é a gerente, que é a cozinheira valendo, assim. E ela é maravilhosa e tal, e esse dia ela tava reclamando que ela ia sair, e nós sempre falávamos, minha mulher, se nós tivéssemos uma grana, eu contrataria essa mulher, só pra fazer comida todo dia pra nós, assim, sabe, porque a gente odeia cozinhar, enfim. E a mulher tá saindo de lá, ela tá saindo, por quê? Porque eu tenho certeza que aconteceu, a dona, que eu conheço a dona, assim, é meio... aquelas pessoas que tem dinheiro e bota as outras a trabalhar e é isso. E tá tudo bem, se a pessoa acha que isso é... E acontece o quê? Eu tenho certeza que ela deve ter dado um pouquinho de dinheiro a mais pra essa mulher e ela virou meio gerente do troço. E abandonou o fato de cozinhar, que era a parada dela, que ela... E eu vejo a agonia na cabeça nela, que eu vejo ela envolvida com tabela de Excel, com coisa arada, que não é a dela, velho, é nítido que não é a dela, sabe? Só que, claro, por dinheiro, porque eu imagino que deve ter dado um dinheiro a mais pra ela pensou, porra, onde é que eu vou ganhar isso que eu tô ganhando aqui? Vou fazer. Só que a longo prazo, ela vai sair do lugar agora. Porque claro que vai sair, porque primeiro, os empresários pau no cu, desculpa o palavreado, mas eles exploram, eles tipo assim, então eles terceirizam todo o pepino pro cara, eu vou pagar mais 2, 3 mil pra essa pessoa aqui, ela vai fazer tudo pra mim e já era, tá tudo bem. Só que ela não entende que isso não é o papel daquela pessoa e ela não vai resolver tudo, e se resolver vai ser por um período curto de tempo, e tu vai perder uma puta mão de obra. Só que na cabeça, falei isso pra minha mulher hoje, só que na cabeça dessa mulher aí, que emprega, ela acha que consegue outra pessoa. E o pior de tudo é que ela consegue, sabe? Tudo bem, de repente não seja a mesma qualidade no início, mas não vai ser ela que vai se preocupar, porque ela vai pagar outra pessoa pra se preocupar pra ela, entendeu? Então o dinheiro e o capitalismo é meio fudido nesse sentido, assim, ele empurra a gente, ele expurga as pessoas de alguma forma pro dinheiro, porque a pessoa precisa do dinheiro, entendeu? Não, enfim, total. papo filosófico, né? E é isso, e também são algumas privilegiadas de quem pode fazer essas escolhas, né? Totalmente, eu me sinto um puta privilegiado, sei disso, mas eu também, claro, né, hoje, alguns anos já, faz 25 anos já que eu faço isso, e tu falou uma palavra que ficou bem legal na minha cabeça, que foi, eu tenho vários contatos porque eu trabalho há muito tempo, e é bem isso, assim, quando tu trabalha bastante tempo, tu acaba tendo contato, acaba construindo. E eu comecei a ficar, inclusive eu tenho essa camiseta que eu tô hoje, que é Fuck the Gurus. Que eu fiz adorei. Que eu fiz um tempão atrás, meio que por... principalmente eu que me exponho, né, produzo conteúdo e coisa, e aí tem uns gurus, né, cara, a galera, principalmente, assim, uns caras que, enfim, é foda, mas vendendo pra juventude, que tu vai sair ganhando 10 mil reais por mês, que tu vai vendendo como se fosse uma fórmula, o jeito que ele chegou lá. Só que é mentira, porque não existe fórmula, e eu tenho absoluta certeza que o jeito que ele tá ensinando não foi o que fez ele chegar ali. Parece que é na cabeça dele, eu acho que na cabeça dele mas não é. São pequenas nuances, pequenos relacionamentos, idas e vindas, persistência, sorte, muita sorte, rola, as coisas acontecem. E aí, né, daí tu chegou no momento da vida, agora eu vou ensinar os outros a chegar aqui onde eu cheguei. E isso começou a me incomodar, entendeu? E tanto é que eu falo hoje pra todo mundo que vem, eu tenho uma escola hoje, uma comunidade, né, fechada, que eu dou aula e coisa e tal, e eu falo pra galera assim, não tem segredo, mano, é trampar, é sentar a bunda, estudar e trabalhar, e cada um de vocês vai ser diferente um do outro, e cada um vai achar o seu jeito de... Claro que existem regras gerais, né, tu tem uma boa fotografia no teu perfil, obviamente que é uma coisa básica, que eu tenho certeza que... Entender também, né, no mundo, eu acho que isso, e é uma coisa que isso também, de novo, voltando para o tema da maturidade, a maturidade traz muito, né, mas quando eu comecei a trabalhar, foi uma escolha que eu fiz lá atrás, quando eu pedi a demissão da publicidade, assim, cara, naquele momento eu falei assim, eu tenho 20 e pouquíssimos anos, se eu pular fora agora, que eu só tenho um cachorro, uma bike, não tenho uma vida inteira estruturada em cima disso,
eu vou conseguir. E essa escolha é diária, né? Hoje eu ganho, assim, muito menos do que poderia estar ganhando em outros lugares, sabe? Mas é uma opção minha, eu não acho que é uma verdade absoluta, nem acho um pouco careta esse papo de dinheiro, é importante sim, mas eu consegui encontrar uma métrica que funciona legal para mim, tipo, o mínimo que eu preciso para estabelecer... Não, e assim, ó, o que tu não ganha, o valor que tu tá deixando de ganhar, vamos dizer assim, financeiramente, tu compensa pela tua qualidade de vida pro outro lado. E essa média faz sentido pra ti. É meio isso, assim, né? É isso. Esse é o caminho, assim. Tipo, eu posso estar ganhando 50 mil reais por mês numa agência. Só que o lado meu vida não existe. Meio que assim, cara, eu tenho que viajar 3, 4 vezes pra não sei aonde, correr atrás, e vir à madrugada, e a tua vida, tudo bem, de repente, claro que ganhar 50 mil por mês por um período de tempo é do caralho, eu acho que tu vai aprender muito, e eu acho que tem momentos da vida, que se a vida te manda uma parada dessa, e tu pode, abraça, irmão, abraça, porque não é todo dia que tu vai ganhar 50 mil, só não é sustentável, né, só não é uma coisa que longevo, assim, que tu vai conseguir envelhecer, fazer, não vai. E aí, quando tu vai ficando mais velho, tu vai percebendo isso. Tu vai percebendo que, opa, não vou poder ganhar tanto agora, mas beleza, mas eu tô podendo fazer outras coisas. E aí tu vai jogando, velho. E tu vai jogando a vida, né? Meio... Total. É a sabedoria, meu. Não tem jeito. E essas são coisas que não aprendem. Falando disso, se tu estivesse começando hoje, assim, a galera que tá escutando a gente, que é um pouco... Tu falou, né, da idade da galera que escuta aqui. Mas tu sabe que a idade média da galera que escuta aqui não é tão nova. Você falou que dava aula, eu achei que era muito... Não, aí é bem maluco. Inclusive, a minha audiência não é tão nova. A minha audiência... Quer dizer, nova. Mas a minha audiência é 30 anos, assim. 28, 29, 30. É mesmo? E o podcast até mais, assim, 35, vai até 35, até 40. Tem bastante pessoas de 40 anos. Porque aí que tá até a sabedoria da coisa. É um formato mais profundo. É um formato que nós estamos batendo papo aqui, e a pessoa que tá escutando já percebeu um pouco, assim, que, puta, meu... Não é naquele dropzinhos de 10 segundos do TikTok que eu vou aprender alguma coisa. É, às vezes, numa conversa um pouco mais profunda, mais complexa, mais isso, tu vai... Isso é sabedoria, entendeu? Então é meio que se reflete muito nisso, assim, eu sou muito antenado em números, sabe? Assim, hoje eu pesquiso muito a audiência e vejo números e testo o formato e coisas assim, e eu percebo muito isso, assim. Não é, de longe, o formato que mais eu tenho alcance, mas é o pior, vamos dizer, entre aspas, entre números. O podcast? O podcast é o que menos tem alcance, é o menor. Juro pra ti, é o menor, só que em número de visualizações, vamos dizer assim, né, de audiência. Mas e se eu botar em outro tipo de cálculo... Outra métrica, eu ia falar KPI, mas a KPI é muito gringo. É o que tem mais performance, vamos dizer assim, mais tração, sabe? Tipo, as pessoas se envolvem, elas mandam e-mail, transformação, sabe? As pessoas se transformam muito mais com conteúdo de podcast. Não, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer diante desse... Porque é isso, eu tô nessa fase de me sentir um pouco... Sempre fui essa idealista, otimista, e a crise dos 40 bateu um pouco nesse lugar do esforço para não perder a esperança, saca? E eu não tô falando do meu trabalho, que tá tudo, né, não tá às mil maravilhas, mas ele funciona, né? Eu penso nas novas gerações, eu tenho um pouco de solidariedade para quem tá começando, tipo, é um mercado difícil, que tá se transformando numa velocidade, e eu sinto que as coisas estão ficando um pouco menos conectadas com a questão da linguagem visual mesmo, sabe? Do que representa a formação da cultura visual, que é o que a gente faz, no fim das contas, e mais piscando e movimentando e brilhando, com muito pouca coisa para de pé mesmo, sabe? Atravessa... Mas aí eu vou te jogar modismo, uma coisa para tu pensar. E aí eu acho que uma das coisas que me mobiliza, me ajuda a não perder as esperanças, esse amargor que o capitalismo deixou na boca da gente, assim, né? Descobrimos já que o design não vai salvar o mundo, ao contrário, né? Ele tá trabalhando...
Ele isso. tá trabalhando pro lado Ele negro. Ele tá trabalhando pro lado oposto, É. né? Porque essa definição clássica do design de ajuda a melhorar a vida das pessoas é uma falácia, e a gente entendeu isso já. E o que a gente pode fazer? Conversar, né? É isso. Se juntar. O que foi que falou? Foi na internet que a fofoca é a revanche, é a vingança do proletariado, a vingança do trabalhador, né? Então a gente tem que se encontrar mais, tem que fofocar mais. Eu acho que a gente é uma categoria que faz pouco isso, sabe? Faz pouquíssimo. Meu, os médicos fazem mais que a gente, cara. Os médicos, eles fazem simpósio, eles vão pra não sei aonde, vão pra Aruba, junta 10 mil médicos lá na sua... E trocar experiência, e falar, e pensar junto, sabe? A gente tem medo de perguntar o que o outro tá ganhando, velho. Tipo assim, quanto é que tu tá ganhando por mês aí, velho? Pô, tô ganhando... Ninguém faz isso. As pessoas não... E se tu falar pra mim é mentira. Tipo assim, né? A gente mascara o que... Para não parecer que a gente é menor, que tipo, eu deveria estar ganhando mais, mas eu não tô. Eu vou falar a verdade e deve ficar parecendo que eu sou fracassado. É maluco, E atravessando é o seguinte, esse processo de precarização que está atravessando todas as profissões, no fim das contas. É que no nosso caso é o seguinte, a gente tem... Primeiro eu só queria te dar um toque do lance que tu falou da linguagem visual e do ser tudo muito mais efêmero, muito mais rápido, muito mais tudo. É que, na verdade... Isso é a nova linguagem, entendeu? E é difícil pra gente, porque a gente tá com um sistema operacional rodando... Em flash. Que 100 reais é dinheiro ainda, sabe assim? Esse dia eu tava falando, até não sei com quem, que eu falei, cara, sabe quando eu pago alguma coisa 200 reais, assim? Eu acho dinheiro, sabe? Eu fico, puta, 200 reais, cara. É um número que me... São 2 peixes, né? 200 reais. Só que se tu fizer o cálculo... 200 reais, cara, é que tu tá ancorado na tua cabeça na época que o real, sei lá, entendeu? Em 2000, em 94, quando entrou o real. Não, cara, 200 reais hoje é 50 reais. Sabe assim? É tipo, eu tô dando o valor, né? O sentido de valor das coisas. E é a mesma coisa pra nós da linguagem visual. É que quando tu entra no TikTok e tu não entende nada, tu fica pensando, como é que essa juventude, essa gurizada de 15, 16 anos, qual é a linguagem visual deles? É que é diferente, é um outro código, é um outro jeito. Não, eu nem tenho esse perfil saudosista, eu gosto de olhar pro jovem e ver vejo coisas incríveis sendo produzidas também, mas eu sinto que todas essas coisas que me atraíam muito sobre o pensamento do design, né, o design como coisa mental, assim, não ele parece estar perdendo valor muito depressa no mercado mesmo, sabe? O design tal qual a gente aprendeu é uma coisa que parece estar morrendo, assim, e isso é um pouco assustador quando você é muito envolvido e muito apaixonado, como eu sou, enfim. Mas isso é uma dor que eu acho que tem em tudo, né? O cara que gosta o cara que é músico, o cara deve olhar e também falar a mesma situação. Não, só um pouquinho, vocês estão ligados, né? Que música mesmo a gente não faz mais. A gente não faz mais música, a gente faz... Gente, assim, é um papo filosófico mesmo, mas eu não é nem concordo. Eu acho que se a gente botar... Deve ter estudo disso, que sim, deve estar diminuindo em algum ponto o nível de exigência, mas é que também tem um outro lado, né? Tipo assim, de repente tá acontecendo isso porque tá ficando mais acessível. E tudo já sai mais bonito e mais bem produzido e mais bem pensado. As coisas nascem mais assim agora. Porque durante décadas a gente foi treinando essa linguagem, tudo, e com o avanço da tecnologia, as coisas agora já nascem já com design muito bem desenvolvido. Por quê? Porque existiu, né, um passado ali de treinamento. E aí parece pra gente que faz o ofício de que tipo, agora todo mundo parece que sabe um pouco da mágica, que eu perdi um pouco o meu poder, né? As pessoas não se encantam tanto mais quanto se encantavam antes, quando eu mostrava uma apresentação de um projeto. Tô dando só, assim, devaneando, né? Não acho que seja só isso. Mas eu acho que é uma evolução geral. Acho que todo mundo tem mais acesso a tudo. Tu abre ali o Pinterest, uma pessoa que é dona de casa, que nunca estudou design nem nada, ela tem Mas eu acho que sim, isso acontece. Os códigos são replicáveis. Isso eu entendo o que você está dizendo. Então, uma pessoa que
tem acesso ao Pinterest, pode replicar aquilo, né? Ela nem sabe, né? Tipo, Sim. ela faz um, por exemplo, ela faz tipo, sei lá, vou falar do editorial, que é o campo que eu acho que eu me movimento melhor, assim. Não adianta, entendeu? Construir uma boa mancha tipográfica hoje é um trabalho do caralho, que assim, você, entendeu? Tipo, pensar, olhar para essa tipografia de uma maneira menos leviana, assim, entender. Tem a ver com envolvimento com história do que você está fazendo, com técnica, com muita coisa que não é replicável simplesmente copiando, sabe? Mas será que não é porque a gente tem menos tempo para fazer? Então, total, porque a demanda do mercado é uma muito outra alta velocidade, né? E outra, assim, não é que o cara vai deixar de ler a mancha porque ela tá mal construída, entendeu? Não, sim. E tu lida com uma coisa que pra mim é a joia da coroa, pra mim é a grande rainha do design gráfico, que é editorial. Pra mim, editorial é o suprassumo de todas as técnicas, de todas as escolas, de tudo é uma peça de design editorial. Pra mim, design gráfico, se tem uma coisa, é de design editorial. E pra mim é a área mais impactada de todas, assim, a mais... Cara, só tu olhar assim, por exemplo, revista. Eu lembro que eu comprava as revistas, eu achava coisa mais linda do mundo, assim, tipo, super interessante, eu achava linda, eram uns projetos de design, assim, incríveis. Hoje, tu pega lá de uma sei lá, uma revista, primeiro delas, né, 90% das revistas não existem mais, são tudo foram pra banha. A cultura se foi, né, essa questão tudo é digital hoje, né, tudo é no site. Aí tu pega site numa porcaria dessa aqui, que é desse tamanho, pequenininho, e não tem muito o que tu fazer, porque, né, tu não pode abrir mão da usabilidade em prol da estética. Então tu fica com aquelas coisas tudo meio padrão, homogeneizada, tudo site que tem que ser fonte tal, espaçamento tal, porque é melhor da leitura, o carregamento do Google e não sei das caralho. E aí tu perde toda a essência. Isso aí que eu acho que a gente perdeu no Flash, do Flash pra cá. O Flash não tinha isso. O Flash era, arte pura. Nós podíamos fazer qualquer coisa e barrinha carregando e tudo. Foda-se a usabilidade. Porque, na verdade, como era menor o acesso e era menor... era outro momento, né? As pessoas tinham uma cultura visual muito menor. Tudo era diferente. E hoje não, né? Hoje a gente tem um lance da performance. Se você pensa em recorte de mercado, esses dias eu lembro que a gente trabalha bastante com um escritório de programação aqui de São Paulo, que sempre trabalha com a gente quando a gente vai fazer site muito grande. Portais, assim, né? E eu lembro que ele me escreveu, a gente conversa muito sobre... entre todas as aspas do mundo, né? Negócios. Porque eu nem consigo olhar o que eu tenho como um negócio, mas enfim. E aí ele me falou, pô, quanto que custa para fazer um livro, assim, né? E eu lembro que eu falei, tipo, olha, quando eles existem, porque assim, eles já são, né? Já é um mercado que está encolhendo bastante, mas quando ele existe, ele ficou chocadíssimo, porque a diferença de cifra... não é proporcional à diferença de trabalho. Não. Um site... ao contrário, eu acho que o trabalho... Eu aprendi ao longo do tempo, eu tinha muito... que o digital, ele é bastante editorial, né? Quando você projeta, especialmente quando você está projetando desktop. É um olhar editorial revista. Que você lança, mas você perde toda a materialidade. Tudo virou luz, né? Então você não pensa mais um objeto tridimensional, como é que você vai pegar, que cheiro tem aquilo, que toque, que temperatura, se vai abrir mais, menos, como é que você revela. Então você perde já um monte de coisa. Então eu acho que simplifica o trabalho, porque não tem materialidade. E é bizarro, assim. É milhões, cara. É milhões. A editora pequena, tá? Não tô falando da grande, mas assim, não é que a editora tá te sacaneando, pagando pouco. Uma vez uma editora amigona nossa abriu planilha, assim, gente. É bizarro o dinheiro que circula no mercado editorial, assim. Então... Eu sei porque a Tereza, inclusive, nós choramos pitangas às vezes, e ela é uma mulher hoje que tá tentando e tocando, e eu falo pra Tereza, não desiste nunca. Uma hora vira e a parada vira. Mas a mulher que chama Tereza, desculpa? A Tereza Bettinardi. Ah, Tereza Bettinardi, sim. Isso, tem ela, o Clube do Livro do Design, que ela... A Tereza é uma monstra do editorial também, eu amo os projetos dela, é foda demais.
E ela botou na rua uma editora, velho. Tipo, porra, livro, assim, e editoria mesmo, assim, não é só questão de design visual, é design como cultura, de pensamento, de ética do design, políticas, cultura. Nossa, meu, ela me mostra as planilhas, coisas, e realmente tudo ela bota dinheiro dela, velho, dinheiro dela direto, assim, tipo, pra manter a coisa rodando, porque senão não tem, e ela fica puta também, porque, tipo, daí tu vê uns caras fazendo lançamento aí, os lançamentos, caralho, não sei do que, os caras viram milhão, velho, milhão, é foda, enfim, mas isso aí eu vou te falar que desde que o mundo é mundo, eu tenho certeza que Platão, essa galera da antiga, eles passavam a mesma situação. Eles deviam pensar assim, puta que pariu, meu, estamos aqui, nós aqui, dando aula aqui, embaixo da árvore, vá na academia, né, que nem era do... Vá. E os caras, sabe, jogando, sei lá o que, devia ter um jogo da época, não sei. A sociedade é assim, cara, o ser humano, ele é assim. É que nós somos designers e pessoas criativas, nós somos mais sensíveis, nós temos uma sensibilidade maior para essas coisas, assim, culturais, entendeu? Então, para nós, dói mais. Mas vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele é empresário, assim, ele tem uma indústria, e a parada dele é completamente diferente, é outro... A gente discute, por exemplo, de cinema, a gente gosta muito de cinema, mas o que ele discute de cinema comigo... ele nunca vai alcançar, e não é por bem nem por mal, não é isso, mas quando eu falo de cinema com ele, eu vejo um filme hoje, eu vejo o filme, o roteiro, eu vejo o filme, a color grading, que eu adoro, eu vejo o filme enquadramento, eu vejo um monte de coisa. Ele vê filme na história, velho. Mas a gente discute super, super de boa, assim, sabe? Ele tem um ponto de vista dele, eu tenho o meu, ok, mas eu tô te falando que nós somos muito mais sensíveis, entendeu? E o cara é planilha de Excel, velho. É quanto vai ganhar, quanto vai ir pão e vamos, e o cara é... E como ele, existem muitos, entendeu? Que é a grande maioria das pessoas, né? Elas não estão tão preocupadas se elas vão comprar um livro ou se ela vai baixar um PDF da internet. Para ela baixar um PDF da internet, ok, vou ler aqui. Para mim, comprar um livro, eu compro o livro, nem leio às vezes. Eu compro o livro pelo objeto, cara. Eu gosto do objeto, sabe? Assim, eu compro um livro, cara, que do caralho, um dia eu vou ler, mas eu não vou ler não. Por enquanto eu já folhei, já vi, já achei legal. Não sei, cada um, né? Mas a gente tem as nossas mazelas. São as mazelas da nossa profissão, né? Que é essa falta de reconhecimento. Enfim. Mas eu te interrompi, você ia fazer uma pergunta. Eu ia te fazer uma pergunta. Você estava falando para quem está começando. Isso aí, tá. Exatamente. Eu queria saber o seguinte, para quem tá começando, né, a galera que tá nos escutando aqui, é um papo muito TDAH, né, meu? Pelo amor de Deus, o cara começa a falar uma coisa, daqui a pouco tá falando... Caralho, do alfinete ao foguete. Eu também sou do remedinho. Não, é isso aí, mano. Eu sou medicado. Eu sou medicado. Da cabeça. Isso aí, velho. Isso aí. Se vocês me pegassem em outra época, eu tava fechando um e fumando, mas agora eu não tô mais, então eu tô no remedinho. Mas eu queria que tu desse, até pra gente, não quero mais tomar teu tempo, mas eu queria que tu desse um conselho. Se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas assim, o que tu aprendeu aí no alto dos teus alguns anos que tu já tem trabalhando, pra galera que tá começando, principalmente as meninas, que eu acho que é um outro recorte, né? Além disso tudo que a gente tá conversando aqui, existe um outro recorte que é mais safado ainda, que é o recorte social e étnico, né? Também, né? Assim. E olha que nós somos dois brancos aqui falando, ok? Imagina para as pessoas que são negras, imagina o pessoal que é indígena, que é... Enfim, tá? Mas eu queria que tu desse que tu aprendeu um pouco e quais são as coisas pra galera se ligar, além de juntar dinheiro, que é uma coisa importante que a gente tem que começar desde cedo, a gente nunca pensou nisso. Sim. O que são coisas importantes pra ti hoje que tu poderia passar adiante? Caramba, hein? Que pergunta. Essa é boa. Essa é a pergunta que eu faço o corte. Nossa. Eu acho que eu vou roubar. Posso roubar? Pode roubar, deve. Na verdade, nada se cria, tudo se adapta. Eu vou roubar, então. Eu vou roubar. Teve o Niemeyer, uma vez, falou um negócio, perguntaram para ele alguma coisa, e aí ele respondeu, pro choque de todo mundo, que a arquitetura não importa. O que importa é esse mundo injusto que a gente tem que transformar. E eu acho que é isso. Nesse lugar, assim, o design não importa. O que importa é a gente estar atento ao mundo e tentando, na medida do nosso possível também, né, transformar. Acho que falando nela de novo, né,
A Teresa fala, né? Só uma profissão. É só, no final do dia. Eu gosto de falar pra mim mesmo, a gente não salva vidas, velho. A gente não tem uma pessoa esperando com a barriga aberta ali que tomou um tiro. A gente não faz isso. Mas a gente é muito responsável. Isso, não, eu concordo contigo. Tem uma parcela, é isso, acho que a gente não pode ficar... nossa, é que nem a pessoa que, tá juntando centavos para conseguir comprar uma roupa e aí você vai falar para ela que aquela roupa daquela marca... Nada a ver, tá certo. Vira 2 camadas de opressão, né? Isso. O cara não tem grana, aí ele compra de uma empresa que não é a roupa sustentável. Vira 2 camadas. Vira 2 camadas, o cara só se fode. Assim, eu acho que a gente precisa entender que a gente não vai conseguir mudar sozinho, mas que toda a responsabilidade que a gente conseguir puxar pra gente, né? Então... pensar mesmo, assim, acerca do que você está fazendo, da tua entrega, do que no limite, discutir socialmente, assim, acho que a nossa profissão está intrinsecamente relacionada com a política, e aqui eu estou falando de política, não a política partidária, né, mas a política enquanto essa ponte da filosofia para a vida pública, prática, né, então esse veículo, né? É um veículo. Essa ponte entre essas duas coisas. Então, eu acho que a gente esqueceu um pouco o nosso locus político, assim, saca? Tipo, que a gente... E é isso, o capitalismo engole, você tem a boleta, então é um lugar um pouco de privilégio você poder ficar pensando também, conjecturando, mas assim, na medida do teu possível, né, se envolver, assim, tem uma série de cagadas que a gente vê sendo... replicadas, né, tipo, sei lá, designer que tem aí uma situação, tô falando até desse cara, né, não seja o cara que vai ter um estúdio um dia e vai contratar um estagiário para trabalhar de graça, não seja essa pessoa, saca? Não seja essa pessoa que vai trabalhar de graça para entrar no trabalho, saca? Porque você tá ferrando com todo o seu mercado, que no fim, a gente não... não cobre pouco, velho. Sabe? Não cobra pouco, velho. Não, aprende a cobrar, não cobra pouco. E assim, isso é proporcional pra todo mundo. Não tô falando aqui cobrar pouco ser um valor qualquer, mas assim, ó, não cobra pouco pra ti. Sabe, pra ti, quando tu, seja qual for a tua escala de preço, quando tu acha que é pouco, não faça isso consigo mesmo. Total. Não faz, velho. Sempre mande um orçamento com friozinho na barriga, com aquele assim, se fechar esse eu tô delícia. Por quê? Porque é isso que faz com que a nossa cultura da nossa profissão avance, cara. Avance, entendeu? Mas é isso, duas camadas, né? Então, assim, não tô querendo julgar o estudante recém-formado que pegou o trabalho de graça para conseguir ter o primeiro trabalho. Não é desse cara que eu tô falando, entendeu? Mas você vê um monte de gente aí já estabelecida fazendo esse tipo de coisa. Não, né? Tem por política. Uma campanha rolando aí para acabar com as... eu nunca participei, mas de... Concorrência? Eu acho ridículo. A publicidade que é 1 minuto para entrar dentro do design, entendeu? E às vezes você vai ter que falar não numa reunião de um lugar que você queria muito entrar. Isso já aconteceu comigo, entendeu? E é isso, tudo bem, você pode se render ao capitalismo, depende do lugar que você tá, é isso. Não, depende do contexto, né? Por exemplo, eu tô fudido de dinheiro tal, tô muito fudido e essa chance poderia me ajudar. Ok, irmão, pensa em ti, bola pra frente e faz. Mas agora, tornar isso um modo operandi, esse é o pepino, entendeu? Esse é o pepino de tu cobrar pouco. Participando de concorrência. Os gigantes, cara. Não, concorrência pra mim, um dia desses um cara me mandou uma mensagem, eu fiz uma crítica no meio mensagem, um dia desses que surgiu botaram uma notícia lá dizendo assim, agora a agência não sei o que está na final da concorrência para Banco Itaú não, pro Banco do Brasil, acho que era uma coisa pública, e eu botei nos comentários assim, sério, eu não sou muito de me expor nesse sentido de fazer polêmica, porque eu acho que, tipo, se eu não vou contribuir, eu não vou criticar, sabe aquela coisa assim, crítica por crítica? Mas isso eu achei errado. Isso eu pensei assim, não, só um pouquinho, gente. Não contra o meio mensagem, não, porque o meio mensagem é um veículo ali, né? Apesar de sim, só um pouquinho, vocês estão dando matéria pra propagar esse tipo de coisa, né? Mas eu botei ali, porra, gente, em 2024, vocês comemorando que estão competindo
para ganhar uma conta. Tu imagina a quantidade de trabalho bom posto fora, quantidade de gente que não dormiu essa noite, que deixou de passar o casamento, o aniversário da namorada, o namorado, sei lá o que, com a pessoa, porque teve que virar a noite madrugada, pra vocês botar fora depois e dizer assim, isso é muito filha da putagem, isso é o capitalismo na sua plena potência. E outra, quem pode mudar isso é os líderes, é a galera dono das agências, só que hoje ainda são os vovô que são os donos das agências ainda, entendeu? Ainda. Tem muito vovô ainda que os caras, estão na época ainda do trabalhar se matando, entendeu? Tem essa cultura ainda. E aí explode lá na ponta, que é o cara, nós aqui, designer e tal, que vai fazer as coisas, né? Só que eu acho muito difícil no Brasil, um país que é tão pobre, assim, miserável mesmo. Nós vivemos numa bolha, né? Tá ligado? Que a gente tem uma bolha aqui. 90% da população são números, BGE. Os caras ganham 1.500 pila por mês, velho. Entendeu? Eu acho que teve uma pesquisa há uns 10 anos atrás, que eu lembro que me impactou, que eu fiquei muito chocada, que era assim, 10 anos atrás, tá? Foi antes dos bancos digitais, antes. Se você tinha conta corrente no seu nome, você fazia parte dos 2% mais ricos do mundo. Isso aí. Antes de banco digital, que deu uma popularizada, mas é muito chocante, assim. Não, mas assim, se tu ganha 10 mil reais hoje, tu tá entre 1% mais rico do Brasil. E aquele chá de consciência de classe, né, Léo? Que todo mundo precisa tomar, né? É isso, velho. Você entendeu onde é que tá aí nessa... É isso, mano, entendeu? Então, tipo assim, velho, e quando te falaram que tu é rico, irmão. É só tu olhar os números. E outra, se tu acha que tá difícil tu não comer um sushi durante a semana, tem pai de família, irmão, que ganha... na semana o que tu ganha num sushi, velho. Tu gasta aí 200, 300 reais num sushi, o cara ganha isso na semana, entendeu? E não são poucos, é a grande maioria. Então assim, gente, na boa, a gente é muito privilegiado, sabe? Só que não é por ser privilegiado, não é porque a gente tá no ar-condicionado, porque computador e tal, que a gente tem que deixar esquecer que, não, só um pouquinho. Então eu posso ser explorado porque eu não tô... sei lá, cortando grama no meio de uma avenida de meio-dia, né? Que são pessoas que às vezes têm trabalhos muito mais insalubres, muito piores que nós. Não, tá errado. Tu tem que, mesmo tu sendo privilegiado, né, dentro desse contexto que a gente tá falando, tu ainda assim tem que pensar o seguinte, cara, existem outras pessoas em volta de mim que dentro desse mesmo recorte não têm a mesma oportunidade que eu, não têm a mesma chance, não ganham a mesma coisa. Como é que a gente pode fazer para mais pessoas ganhar? Mais pessoas ter acesso. Foi por esse pensamento que hoje eu não cobro mais tipo, curso, eu não faço mais curso. Tipo, não vendo mais. Eu ensino no YouTube, velho. Tem lá aula toda semana, tem uma aula no YouTube gratuita e tal. Eu na minha cabeça, eu entendi, não sei se estou certo ou errado, podia estar, não sei, mas na minha cabeça, conhecimento, educação precisa ser gratuita. Acessível, não precisa ser gratuita. Acho que gratuita é a palavra, até dificulta, sabia? Tem uma pesquisa que eu já comprovei eu mesmo, que quando eu dou de graça uma coisa, eu tenho menos acesso do que quando eu cobro. Tem, tipo assim, se eu cobrar 10 reais para dar uma aula, eu vou ter mais pessoas que vão na aula do que se eu fizer de graça. Mas, cara, maluco, mas entendeu? Mas é acessível. É constitucional, direito à educação. Entendeu? É isso, cara. Tem que ter, porque a educação, para mim, é o software. É o software, entendeu? Que vai fazer tu ter a chance para as outras coisas. Se tu não tem a educação, tu não consegue nem iniciar a competição, tu não consegue nada. Apesar de que mesmo tu tendo educação, um jovem negro hoje da periferia e um branco da Zona Sul, seja, né, só um exemplo assim, com a mesma idade, com a mesma situação, estudando na mesma escola, eles têm diferenças de emprego e de tudo na vida, o resto da vida. O negro vai conseguir menos emprego, vai ter menos acesso, mesmo tendo a mesma educação e tudinho. Porque não é só a educação, né? Tem outros fatores ali, né, envolvidos. Então tu imagina o cara que nem a educação tem. Sabe assim, porra, nem a educação o cara tem. Então pra mim a educação é fundamental e é o meu partido. Meu partido é a educação. Tudo que eu puder ensinar, que eu puder... Esse podcast, por exemplo, é uma forma que eu tenho de externar isso, sabe? De tipo, vou levar informação pra mais gente, vou falar de uma parada, vou falar de um livro. Então, Léo, é que eu acho que você já tá no plano da ação.
o que eu tenho a sensação é que o plano da ação, ele é precedido pelo plano mental de relacionar todas essas coisas, saca? Tipo, se dá conta do lugar que você vive, se dá conta das coisas que você faz, de que você poderia não ter feito, de quanta gente não fez. Enfim, eu acho que o que você está fazendo já está até para frente do que eu acho que falta na maior parte não, mas que as pessoas não, eu acho um pouco indissociável da nossa profissão não pensar politicamente, porque o que você está me falando é produto de um pensamento anterior político, né? A sua ação veio de um pensamento... E isso que eu não sou político, isso que eu odeio política. Não, mas é político, a política... Isso. Ponte, filosofia e vida prática. Isso, não é... É que a corrupção transformou a política em algo ruim, entendeu? Em algo... E não, a política é linda. Se tu parar pra pensar na essência da política, ela é linda, cara. Ela é uma forma de tu conseguir fazer que a sociedade rode de uma maneira mais justa e tal. Mas a corrupção, não só no Brasil, a corrupção do ser humano, né, de modo geral, corrompeu essa parte. E a gente tem aversão à política, entendeu? E aí a gente deixa... Não política partidária, né? Somos seres políticos. Seres políticos, né? Isso aí. Inclusive eu comecei a levar... Eu queria só te mostrar um livro que tu falou do Niemeyer, eu comprei... Deixa eu dar foco aqui. Eu comprei esse livro aqui num sebo, só porque era do Niemeyer, um livrinho da Folha. E daí tu falou do Niemeyer, eu adoro sebo, vou nos lugares, compro livro, eu gosto. Às vezes nem leio, mas eu acho legal o objeto. Luciana, muito obrigado por esse papo. Imagina, Léo, foi um prazer. Fechou meu dia hoje muito bem, assim, tu é uma mulher incrível, inteligente, falante também, muito massa, mais um tijolinho que eu boto na minha vida, assim, que eu, né, mais uma coisinha, e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui também, de alguma forma, curtiram, e se você gostou desse podcast, deixa um joinha, deixa um likezinho, faz alguma coisa, sabe alguma coisa, assim, manda pra alguém, não sei, uma contribuição, sabe, não sei, velho, alguma coisa, velho, ajuda, né, né, no tropa de elite. Né? Meu, quem quer rir tem que fazer rir, velho, por favor, cara, sabe, faz alguma coisa. Luciana, obrigado, eu vou deixar aqui embaixo, tu quer falar palavras finais, por favor? Não, imagina, quero te agradecer por essa oportunidade, é isso, eu acho que a gente conversando, se juntando, pensando junto, nossa tábua da salvação, assim, acho que não tem mais o que ser feito, além de debater todas essas questões, assim, e o inferno é ter perdido as esperanças, então não pode perder. Todo dia, assim. Não, se tu perder, tu vai virar o tiozinho do Up, né? Lembra do Up, as aventuras, que é o tiozinho, triste, perdeu a mulher e tal, daí veio o gurizinho que começa a trazer de volta pra ele. A gente vai cair, Léo, mas a gente vai cair atirando. Atirando, velho, eu caio atirando, caio falando, tá ligado? É isso. Gente, obrigado por você participando, tamo junto. Lu, obrigado demais, vou te convidar pra mais coisas, eu tenho vários... na minha pauta aqui, das organizações Beckers de comunicação. Eu tenho uma pauta extensa e eu vou te chamar sempre que possível pra gente trocar ideia e compor, enfim, fazer acontecer. Então, brigadão. Obrigada eu, querido. Vou deixar aqui embaixo pra todo mundo aqui, marcação do site, da Claraboia, @ de todo mundo, enfim, pra vocês seguirem. Era isso, beijo no coração de vocês e até a próxima.